Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer uma listinha para vocês de livros clássicos que são fáceis de ler. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bom gente, decidi trazer essa listinha aqui para quem quer ler clássicos e não sabe por onde começar, né? Porque normalmente já vem isso, né? A pessoa já pensa logo, não vou ler clássicos porque são livros difíceis de ler, não vão me prender, eu vou acabar abandonando e desanimando. E tem uma certa verdade aí, né? Porque se você não gosta do gênero, não adianta você tentar se forçar a ler. Mas se você já gosta de romances, porque os clássicos que eu vou indicar aqui são clássicos que são mais de romances, né? Tem ali um romance na parte central ali do livro, na parte central da história. Então talvez esses livros te prendam. Outra coisa é que eles são clássicos que são pequenos, né? Não são enormes, não são calhamaços. Normalmente alguns clássicos são calhamaços, o que já desanima as pessoas que não são acostumadas a ler, né? E também são com histórias que vão te prender. Então eu acho que vai funcionar para você que quer começar a ler clássico, né? E que não sabe por onde começar. O primeiro livro dessa listinha é Anne de Green Gables e eu já comecei por o mais simples, assim, na minha opinião. Lembrando que essa listinha é baseada totalmente na minha opinião, certo? Não fui pesquisar na internet, não fui atrás de especialistas que entendem de clássicos, que estão listando ali os clássicos que são fáceis de ler, não. Simplesmente foi os livros que eu consegui ler de forma assim bem rápida, foram livros que me prenderam e eu não sou tão acostumada a ler clássicos agora. Na adolescência eu li bastante clássicos, já falei isso em outros vídeos, né, que eu amava os clássicos, principalmente os da literatura brasileira. Acho que é porque eu era aquele tipo de leitora que lia absolutamente tudo que via pela frente e como os clássicos eram os livros mais fáceis de serem encontrados nas bibliotecas públicas, né, principalmente nas bibliotecas da minha escola, eram os livros que eu pegava para ler. Então eu li bastante clássico na adolescência, inclusive os clássicos que eram necessários ler para o vestibular, eu li de livre e espontânea vontade, não por pressão, não porque era obrigada a ler. Li Machado de Assis, li Aloysio de Azevedo, essa de Queiroz. Então, para mim, ler clássico não é uma grande dificuldade. Eu lia por prazer, porque eu amava e pronto, e adorava os livros. Mas agora, na fase adulta, eu li pouquíssimos clássicos e alguns eu não conseguia sair do lugar, né? Demorou bastante, foi mais difícil para ler. Então, eu fiz essa listinha baseada nos livros que eu consegui ler de forma rápida, de livros que me prenderam, que eu não tive dificuldade de entender a história e que eu também não tive dificuldade de começar a chover de novo. Gente, Piauí agora é na chuva direto, não sei o que está acontecendo, mudanças climáticas. Muita chuva que vai atrapalhar um pouquinho o vídeo, vai sair um barulhozinho, mas eu vou continuar gravando, certo? Então vamos lá. Como eu estava falando, esses livros são baseados na minha experiência, né? Eu não tive dificuldade de ler esses livros. Uma coisa que me desestimula muito a ler o livro é quando eu não entendo as palavras. Tem muitas palavras difíceis, eu tenho que estar dando Google, né? A escrita é uma linguagem mais formal. Quando a escrita é uma linguagem formal, coloquial, a gente lê bem rápido, né? Porque é a nossa linguagem do dia a dia. Quando é uma escrita mais culta, tem uma certa dificuldade. Não adianta a gente dizer que não, porque pelo menos para quem não é acostumado a ler clássico, vai ter essa dificuldade. Mas apesar desses livros aqui, a linguagem não ser informal, né, ser uma linguagem mais culta, mas dá para ler tranquilo, não vai ter palavras difíceis, não vai ter frases incompreensíveis, pelo menos para mim não teve, certo? Então é baseado totalmente na minha opinião. Então Anne é o primeiro livro aqui dessa listinha, como eu falei, e foi um dos livros mais fáceis que eu achei de ler, por eu também já ter assistido a série, já tem a série na Netflix, então se você quiser assistir a série primeiro para depois ler o livro, também funciona muito bem, não vai ter tantos spoilers, certo? Vai ter alguns spoilers, mas nada que vá te fazer perder a vontade de ler o livro. Se você é totalmente contra spoiler, não assista a série primeiro. Leia primeiro o livro e depois assista a série, ok? Mas nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história da Anne, né? Que é uma garota órfã que acaba sendo adotada por dois irmãos e ela vai para Green Gables, que é o nome lá da fazenda deles. Então a gente vai acompanhar as aventuras de Anne ainda na infância, ainda criança, passando ali para adolescência. Anne fala palavras difíceis, ela gosta disso, mas nada que vá te atrapalhar o entendimento aqui da história. Então é mais divertido, tem a parte fofa que é mais de amizade, Anne conhecendo pessoas, as amigas dela ali da escola, Anne frequentando a escola, Anne se apegando ao Mateu, né, que é a pessoa que adotou ela, a Marília, que são os dois irmãos que adotaram ela. É basicamente isso, é uma história bem leve, fácil de entender, que você vai ler
no piscar de olhos. Quando você pensar que começou, você já vai ter finalizado. Não tem romance, tá? É um livro mais infantil, é um livro infanto-juvenil, então aqui não tem romance, é um livro até ideal para quem quer que seus filhos comecem a ler, tá? Ali na fase saindo da infância para adolescência, quer que eles leiam um pouco, esse livro aqui é muito indicado, certo? Mas também é ótimo para adultos. Eu li e amei, ele conquista a gente. Você vai se apegar aos personagens, você vai se apegar à história. Também é muito descritivo. É uma das características dos clássicos, eu sempre percebo isso, que é muito descritivo. Você consegue imaginar aquele ambiente que a história está passando por causa da riqueza de detalhes que os autores trazem. Então, você vai conseguir imaginar totalmente o lugar ali que Anne tá. É um livro perfeito que eu recomendo bastante. O segundo livro dessa listinha é O Pequeno Príncipe, também um clássico infantil. Esse livro, eu não tenho ele físico, mas eu quero muito ter para ter ali na estante, porque foi um dos livros que eu mais amei quando eu li a primeira vez. Acho que quem é leitor provavelmente já leu O Pequeno Príncipe, porque é um livro, assim, que todo mundo conhece. Mas se você não conhece, eu lhe recomendo demais. A gente vai acompanhar a história do Pequeno Príncipe. Então, é um livro que é muito de fantasia, de imaginação. Tem frases, assim, lindas, maravilhosas, e também é muito indicado para criança. Então é muito indicado para criança, mas também para adultos. Eu li ele, se eu não me engano, em 2010 e amei esse livro. Fiquei, assim, apaixonada por a escrita, por a riqueza de detalhes que traz. Apesar de ser um livro considerado infantil, né, leva a gente a fazer várias reflexões. É muito bom e eu recomendo bastante. A segunda vez que eu li foi em 2020, até numa leitura coletiva. A gente começou, eu e minhas amigas, a fazer ali um grupo de leituras coletivas, e o primeiro livro que ganhou foi O Pequeno Príncipe. E na primeira vez que eu li, eu me apaixonei. Na segunda vez, eu não me prendi tanto, mas acho que é porque eu tava mais no clima de ler romance, né? Não tava mais no clima de ler clássico. Vai muito disso, né? Da vibe ali que você tá passando. Se você tá no clima de ler clássicos, você vai amar. Se você quer começar a ler clássicos, você também vai amar esse livro. E a leitura é muito fácil. O livro é bem curto, então você vai finalizar ele bem rápido. Recomendo muito. O terceiro livro dessa listinha é Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Talvez seja um livro que já assuste um pouco, né? Porque é um clássico muito aclamado. Então, talvez assuste um pouquinho. Mas é um livro que vai te prender. Se você gosta de romance, aqui vai ter romance, certo? Que é entre a Elizabeth e o Sr. Darcy. Também entre a irmã dela, né? E o melhor amigo do Sr. Darcy. Também vai ter ali um romance entre eles. Mas o romance, ele é mais ali em segundo plano, digamos assim. Porque a Jane Austen, ela aborda muito as questões da sociedade ali da época, né, da aristocracia ali, mas não é um livro chato, certo? Não é um livro que vai falar só sobre isso, vai falar também sobre a relação ali da família, né, a questão de poder, porque quem era rico, quem era aristocrata, tinha mais poder do que quem não era, né, quem era ali plebeu, considerado ali plebeu, como é o caso da Elizabeth. A Elizabeth, ela é uma das 5 filhas de um homem que não tinha nenhum título. E aí o Sr. Darcy, né, que é um aristocrata muito poderoso, muito rico, acaba esnobando a Elizabeth, né, por essa questão, por ela ser pobre, e ele se considerar superior a ela. Tem tudo isso, tem toda a questão do romance, tem frases lindas, e a escrita é fluida também, você vai ler bem rápido. O livro é curtinho também, como vocês podem ver, não é um livro grande. E também tem a questão aqui da descrição. A Jane Austen também tem essa característica de descrever bem o ambiente, né, o lugar ali onde a história está se passando. Então, a gente vê muito isso, a cultura ali da época, né, todas essas questões aqui que vai te prender. Pelo menos comigo me fascinou, fiquei apaixonada por essa história, tanto é que é um dos meus livros favoritos de Jane Austen. Eu amei demais e é um dos meus clássicos também favorito. É uma história assim que vai te prender mesmo, pelo menos comigo funcionou, né? Eu recomendo bastante para você tentar ler, e também tem o filme, tem a adaptação, e o filme é muito fiel ao livro. Recomendo, se você não gosta de spoiler, primeiro ler o livro e depois assistir o filme, porque senão você vai pegar muitos spoilers, porque é bem fiel mesmo ao livro. A quarta indicação, seguimos aqui com a autora Jane Austen, que é Persuasão, outro livro maravilhoso da autora e meu segundo favorito dela. No início eu fiquei bem indecisa, não sabia qual era o meu favorito, se era Orgulho e Preconceito ou se era Persuasão. Também é um livro bem fácil de ler, um pouquinho mais difícil do que Orgulho e Preconceito, eu achei, mas não é aquele livro que vai ser maçante, que é denso, não são esses tipos de livros, os livros da Jane Austen, pelo menos os que eu li até o momento. Da mesma forma que Orgulho e Preconceito, a gente vai ter a aristocracia aqui como pano de fundo,
mundo, então a gente vai acompanhar isso, as relações ali entre a aristocracia, entre as pessoas que não eram da aristocracia, a questão ali do preconceito que existia bastante entre as pessoas da aristocracia se relacionar com os plebeus, como eles consideravam. E aqui é um pouco diferente porque a mocinha, a Anne Elliot, é que é aristocrata, que é filha de um aristocrata ali rico, que na verdade está falido, né, mas continua ali com os títulos e com toda a pose ali de rico, né? E ela se apaixona por um plebeu, um homem pobre. E de início, eles não aceitam essa relação, nem o pai dela, nem a melhor amiga da mãe dela, né? Que ela considera ali uma mãe. E eles acabam persuadindo ela a não aceitar o casamento, a não aceitar noivar deste homem que ela ama tanto. O tempo passa, 8 anos, se eu não me engano, que se passa aqui é 7 anos, e ele retorna agora rico e com o título de capitão. Então agora a família já aceitaria um relacionamento entre eles. Mas ele está o quê? Com rancor. Claro, ele ficou decepcionado com o que a Anne fez com ele e ele acaba tentando se vingar dela. Tem um livro também que vai te prender, tem um romance, tem a questão da sociedade da época, tudo isso igual Orgulho e Preconceito. Um pouquinho mais difícil de ler, mas não tão difícil, é um livro bem leve, bem fluido, também curto. É um livro que você vai ler rápido, com certeza. Se você quer ler clássico, começar por esses livros vai te fazer amar os clássicos. Minha última indicação, né, é Mulherzinhas, e esse talvez assuste um pouco, porque é um calhamaço de mais de 600 páginas. Então eu recomendo que você comece a ler pelos livros menores, né, os primeiros aqui que eu te indiquei, e aí depois é que você, se você gostar, você passa para livros maiores, como é o caso de Mulherzinha e outros tantos livros clássicos que existem, né? Mas Mulherzinha, apesar do tamanho, ele não é um livro difícil de ler, pelo contrário, é até mais fácil do que Orgulho e Preconceito e Persuasão, pela questão da escrita aqui, né, da autora, que é bem diferente. Também tem uma questão aqui dos detalhes da época em que se passou o livro, tem a questão também da sociedade, questão das diferenças de ricos e pobres, tem tudo isso, mas também é muito fofo, muito coração quentinho. A gente vai acompanhar 4 irmãs que elas têm que passar ali por um momento difícil, porque elas estão sozinhas com a mãe, estão passando por um momento difícil financeiramente, o pai tá na guerra, então elas estão ali sozinhas, só as 5 mulheres, né, porque são as 4 filhas e a mãe. E apesar de ser difícil, elas vão usar a imaginação, as brincadeiras para fazer o melhor que elas podem ali, né, para se divertirem da forma como elas podem. Vão conhecer o vizinho, que vai se tornar muito próximo delas aqui. Esse livro aqui vai ter os 2 livros juntos, né, digamos assim, que é Adoráveis Mulheres, Mulherzinhas e Adoráveis Esposas, que é a segunda fase do livro, quando elas já estão mais maduras, adultas e começam a pensar em casamento. É uma linguagem fácil, tá? Não é difícil, é uma escrita fácil, não é uma escrita difícil. E como eu falei, vai te prender, apesar do tamanho, não se assuste, tá? Talvez você leve até mais tempo pra ler, mas é um livro ótimo, eu amei. Foi até um dos meus clássicos favoritos. Eu li ele em 2020 ou foi em 2021, não tô lembrada de certeza, mas foi por aí e se tornou um dos meus clássicos favoritos. Todos esses que eu trouxe aqui pra vocês são clássicos que eu amo e que eu favoritei. Bom, gente, era isso, listinha feita. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like aqui, compartilhe o vídeo com os amigos, comenta o que você achou, comenta qual desses clássicos você já leu ou quer ler, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.